Estamos de volta com o programa Ação Nacional e hoje aqui eu estou no bate-papo com Emanuel Nunes, coordenador de enfermagem da Faculdade Anhanguera de Campinas, e o nosso assunto é sarampo. Eu deixei uma pergunta, no bloco anterior. O que é o sarampo, então, para que as pessoas possam entender, quem não conhece ainda? Vamos lá, o sarampo é uma doença viral, O vírus é uma partícula que ela é um parasita intracelular. Essa doença viral, ela tem um alto poder de contágio, principalmente o trato respiratório. Os sintomas iniciais são febre bastante elevada, coriza, que é aquela secreção nasal, e também pode aparecer exantema, que são aquelas erupções cutâneas. São pigmentozinhos pequenininhos? Isso, vermelhos. Vermelhinhos, vermelhados na pele. Começa na face e depois pode se espalhar para todo o corpo. E é nesse período, 4 dias antes do exantema, que você tem o contágio de forma mais fácil, vamos dizer assim, e 4 dias depois. Então, por isso que é difícil de você saber que uma pessoa está com sarampo, porque não necessariamente ela vai estar com as manchas. Só que 4 dias antes dessas erupções, ela já está no estágio de transmissão. Então, eu ia perguntar, a fase de incubação é essa? Qual é a fase de transmissão? A todo momento? A fase de transmissão é nessa fase que eu mencionei. A pessoa ela entrou em contato com o vírus, de 10 a 12 dias ela vai ter essa febre, que pode durar aí até de 4 a 7 dias. Num período de 4 a 7 dias também, pode aparecer as erupções cutâneas. E é nesse período das erupções cutâneas que eu tenho maior, digamos assim, que é o período de transmissão. Então, 4 dias antes de aparecer as erupções, o indivíduo está com febre ainda, ele está transmitindo já. E 4 dias depois que ele está com essas erupções, ele também transmite. Ok. E quando começa a descobrir algo, por exemplo, desses sintomas que você falou, febre, coriza... Febre, coriza. Esse avermelhão, Isso, as erupções na pele. O que eu devo fazer quando alguém está nos assistindo aqui, a mãe ou a avó, que começa a identificar isso no neto, ou no filho, ou então até no próprio adulto, que não está vacinado? Sim, é importante dividir um pouquinho. O grupo de risco que tem maior mortalidade são as crianças, E se eu dizer para você, você vai achar estranho, o sarampo, não é que o sarampo mata. O sarampo em si não mata. O que causa a morte do sarampo são as complicações que ele causa. Então, por exemplo, uma criança, ela pode ter uma encefalite, ela pode ter uma desidratação por conta de diarreia, pode ter cegueira. E isso sim, essas complicações, pneumonia grave, essas complicações que vão levar a criança, infelizmente, a óbito. Já o adulto, ele tem uma resistência maior, então dificilmente um adulto vai, digamos assim, ter a mesma possibilidade de mortalidade do que uma criança. Agora, se você identificou que tem um familiar seu que está com esses sintomas e você sabe que não tomou a vacina, procura o atendimento especializado, porque não existe tratamento para o sarampo. O que existe é um tratamento sintomático, então eu vou minimizar os sintomas. Mas não existe hoje um antiviral capaz aí de matar o vírus. Até porque não se mata uma partícula, mas você impede que ela se reproduza. Bom, então pelo visto a gente está falando aqui que a maioria das pessoas que devam ser vacinadas são as crianças, é isso? Exatamente, é o público que tem maior risco. De quantos aninhos para cima? Muito boa essa pergunta. De 12 a 15 meses, com 12 meses a primeira dose, que a gente chama 12 meses, 12 a partir meses. De 12 meses. Tríplice viral. Sim. A segunda dose é com 15 meses, que a gente chama de tetraviral. Então, além do sarampo, tem outras doenças também que são preveníveis, como a rubéola, cachumba. Então, é importantíssimo, acho que o mais importante da nossa discussão aqui é frisar que as crianças precisam ser vacinadas. É só 2 doses, é muito tranquilo. Uma preocupação também que pode acontecer é, será que vai ter um efeito colateral? Será que isso vai causar tanto impacto na criança? Não. Os efeitos são muito raros e muito poucos. O que pode acontecer? Isso, uma febrícula, um vermelhidão, uma dor no local, nada além disso. É aquela dor necessária, aquela situação necessária para que a criança tenha uma imunidade. A vacina não mata, gente.
Né? Isso, exatamente. Precisa vacina lembrar isso. salva. Vacina salva, não mata. Um dado para as pessoas entenderem a importância da vacina. Antes de 1963, 1960, chegou já a ter 2,6 milhões de mortes associadas ao sarampo. Porque não existia vacina. Né? O dado de 2017 da OMS demonstrou que a vacina de 2010 a 2017 salvou 21,1 milhões de pessoas, né? No mundo todo. Então está mais claro que isso é impossível. Vacina salva. Vacina protege. Né? Não há sentido nenhum em não vacinar-se. E quando eu percebo que já existe a fase final da doença, como eu consigo identificar isso? Olha, você está realmente já livre da doença. Isso é uma pergunta importante. Na verdade, o vírus ele tem um ciclo, né? Como eu não consigo matá-lo, eu não consigo matar ele porque é uma partícula, um parasita, ele tem um ciclo dentro do corpo. Então, isso é muito variável de paciente para paciente. Né? Eu não consigo estimar para você aqui a fase final. Mas, assim, cessando os sintomas, o vírus está sendo eliminado. Então, assim, depois que startou a doença, não adianta ser vacinado? Não, infelizmente não. Se começar a ter febre, preciso correr para ser vacinado. Gente, a sua pergunta é extremamente importante. Gente, vacina não é um antídoto, tá? Eu estou contaminado, tomei a vacina, agora estou livre? Não. A vacina, ela é um agente que ela vai estimular a sua imunidade a formar anticorpos contra o vírus. Então, por exemplo, imagina que eu me vacinei agora, aí daqui a um tempo, 10, 15 dias eu já tenho tudo já estabelecido, os anticorpos no meu corpo. Quando eu entro em contato com o vírus, eu já tenho células especializadas para combater. Então, é muito interessante. Por exemplo, para você chegar aqui na redação, alguém vai pedir o seu RG, não vai? Vai te fazer os seus dados para você entrar aqui, ok? Quando eu coloco uma partícula do vírus no meu corpo, que é a vacina, o meu sistema imunológico identifica. Isso é um corpo estranho. Faz toda a ficha técnica desse corpo estranho. E manda criar um time de anticorpos, de células especializadas, para atacar se esse vírus entrar. E muito bem, aí o corpo faz isso. Ele já deixa a ficha técnica ali e tem um time ali que são os anticorpos preparados. Quando eu me exponho à doença, esse vírus entra no meu corpo, eu já tenho um sistema de câmera. Rastreador? Rastreador, que fala, opa, aquele cidadão eu conheço. Aquele corpo estranho. Exato. E aí não tem conversa. O meu time de anticorpos vai lá e destrói ele. Olha que interessante. É muito importante. Falando assim, a grosso modo. Isso, essa é a ideia. Corpo humano fantástico. Eu vou te contar uma história bem interessante. O movimento antivacina nos Estados Unidos é tão impactante que tem uma doença bem simples, que é a varicela, a catapora. Sim. Lá eles fazem festa para que as crianças se contaminem. Qual que é o objetivo? Maluco, assim. Porque qual que é a lógica disso tudo? Eu também fico imune quando eu pego a doença. Né? É uma imunidade ativa. Só que para que eu vou ficar doente para ficar imune se eu posso tomar vacina e não ficar doente? Né? Então é uma lógica que não faz sentido. Então a gente precisa deixar claro para as pessoas. A vacina é importante, ela é de graça, ela está de fácil acesso. É só você ir na unidade básica de saúde que ela está lá para... Um postinho de saúde mais próximo da sua casa. Qualquer. Vai ter vacina. Mas eu não tenho acesso, eu não tenho dinheiro. Não precisa ter dinheiro. É gratuito. O SUS fornece para todas as pessoas. É cobertura nacional. Só basta você pegar a sua criança e levar no centro de saúde. Manuel, na unidade básica de saúde. Mas então, assim, existe a vacina, mas não existe um remédio. Não existe remédio. Por exemplo, eu vou tomar um comprimido aqui que vai acabar com a doença. Não tem. Não existe. Se você pegar... Se você pegar, você vai ficar... Vou dar um exemplo bem legal para você. Você já teve gripe? Sim. Quantos dias dura a gripe? Geralmente são uns 4 dias. Né? De 4 a 7 dias. Você vê comercial na televisão, você vê alguém falando assim, essa medicação cura a gripe? Não. Existem medicações para amenizar o sintoma da gripe. Então, vai reduzir a febre, vai reduzir a dor, vai reduzir a congestão nasal. Mas curar a gripe não se cura por quê?
Porque não há medicação para matar o vírus da gripe. Então existe um ciclo, que é o ciclo de 4 a 7 dias, que ele vai ficar no seu corpo e você vai eliminar. Então, não existe medicação para matar, no caso, esse vírus. E para o sarampo, mesma coisa, não tem um antiviral para o sarampo. Então, se você contrai o sarampo, você vai ter o tratamento sintomático para ajudar a reduzir os sintomas, a febre, combater isso, a dor perfeito. no corpo, aquelas coisas, né? Nada mais que isso. Aqueles analgésicos da vida. Nada Mas mais. você não consegue erradicar a doença. Não. Agora, o que me deixa triste enquanto profissional de saúde, enquanto professor, é saber que nós tínhamos essa doença erradicada, né? Há vários anos erradicada. Isso é um grande louvor para uma nação, você ter doenças que eram endêmicas erradicadas. E é triste saber que isso está voltando. E mais triste saber que é porque nós deixamos de vacinar. Então isso é... Displicência mesmo do próprio povo. Sim, e é... Porque a vacinação tem. Tem. Ela está disponível. Acessível e gratuita. Toda criança recebe no nascimento o calendário de vacina. Aquela fichinha. Exatamente. Aquela cadernetinha de vacinação que você tem que levar no posto de saúde. Exato. A minha está até amarela já, rasgando. Isso. Aí você tem lá 2 meses, 3 meses, todos os meses que qual vacina correspondente. Então, para frisar aqui, a criança com 12 meses deve tomar a primeira dose de sarampo e com 15 meses a tríplice viral, né, que contém o sarampo, e com 15 meses a tetraviral, também para reforçar essa imunidade. Mas e agora as crianças com menos de 12 meses? Tem um grande risco. E aí a gente vai ter que trabalhar a prevenção a prevenção mesmo, digamos assim, meio social. Então, um bebê menor que 12 meses, que a gente chama de lactente, ele não deveria estar em grandes aglomerações, né? Esse já é o grande problema. Então, às vezes você vê criança de 13, 4 meses, a mãe leva no shopping, leva em lugares que tem muitas pessoas. Aglomerado de pessoas em volta. Então ela não está pronta para isso. Pelo simples motivo. Se ela ficou 9 meses intraútero, ela está 3 meses extraútero, a maior parte da vida dela ela ficou intraútero. Então tudo que está acontecendo agora é novidade para ela. Ela está num momento de... Tudo ela pega, põe na boca. Exato, de transformação. A imunidade ainda dela não é maturada, por isso já vou frisar aqui também a importância do aleitamento materno. O aleitamento materno é o que garante esse primeiro mês da criança a imunidade e depois a vacina vem complementando até a criança ter todo o calendário dela. Tem aquela dose mais completa nos 4 meses, né? Isso, tem todas as... Toma várias picadinhas. Sim, né? tem hepatite B, a BCG. Tomou na perna, tomou no Exatamente. bracinho, mas tudo bem. Então, não tem segredo. É vacinar a criança no período que tem que vacinar. E os menores de 2 anos, ter esse cuidado. Não levar em crianças em lugares aglomerados. Evitar contato com pessoa com sintoma de gripe. Porque é parecido. Então, a pessoa espirrando com tosse. É resfriado? E aí? E se for sarampo? Então, eu tenho que fazer o mesmo cuidado que eu faria com a gripe. Né, evitar esse contato. Se eu tenho um irmãozinho em casa, uma irmãzinha que já frequenta a escola, tem que tomar um cuidado mais ainda redobrado. Sim, principalmente se não for imunizado, tá? Porque esse cuidado deve ser feito para todas as crianças, né? Começou a escola, você vai ter contato com uma outra microbiota, com outro, né? Imagina, a criança está com a família ali e tem aquela... Sim, você tem 2 filhos, um bebezinho e uma criança que já frequenta a escola, Isso. por exemplo. A criança está acostumada àquela microbiota ali do pai e da mãe, da casa, do cachorro, ok? O irmãozinho mais velho vai para a escola, tem contato com microbiota de todas as outras crianças. Sim. Ele pode contrair alguma bactéria ou algum vírus que para ele não seja patogênico, que não cause doença nele. Mas ele é portador através das mãos e ele leva para o bebê. E aí o bebê pode contrair. Exatamente. Um exemplo disso é o vírus sincicial respiratório, que por exemplo, um bebê que recebe visita de uma pessoa com gripe, ele pode contrair o vírus, e para ele é muito grave, e a criança pode ir até óbito. Nossa. Então, é muito sério essa questão. Por isso, quando você mencionou a questão dos japoneses, né, dos asiáticos, que usam máscara e tal,
É fantástico essa noção de a preocupação com o outro. Quer dizer, quando que eu devo visitar um bebê na casa dele? Quando eu estiver bem, eu não posso estar com sintoma de gripe, nada disso. Senão eu vou levar a doença para a criança. Esse é um ponto importante também. Sem dúvida. Gente, esse é a Programação Nacional, nós estamos falando sobre o sarampo. A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já.